Vamos continuar com os triângulos 30, 60, 90? Então, acabamos de rever o que aprendemos, ou espero que tenhamos aprendido. No mínimo, o que acabamos de ver, que se temos um 30, 60, 90, e mais uma vez lembre-se, isso só se aplica a triângulos 30, 60, 90. Isso é 30 graus e isso é 60 graus. Se dissermos que a hipotenusa é o comprimento h, aprendemos que o lado oposto ao ângulo de 30 graus, e esse é o lado mais curto do triângulo, vai ser h sobre 2, ou 1/2 vezes a hipotenusa. E também aprendemos que o segundo maior lado, ou o lado oposto ao lado dos 60 graus, é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes h. Então, vamos resolver um problema onde usamos essa informação. Digamos que temos esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo, vamos dizer que isso é 30 graus, e poderíamos também descobrir, obviamente, se esse é 30, esse é 90, que isso também é 60 graus. E vamos dizer que a hipotenusa é 12. O comprimento é 12, e sabemos que essa é a hipotenusa porque está oposta ao ângulo reto. Qual é a medida desse lado aqui? Bom, é o lado oposto ao ângulo de 60 graus, ou é contrário ao ângulo de 30 graus? É o ângulo de 30 graus que se abre para ele, não é? Desenhei esse triângulo um pouco diferente de propósito. O ângulo de 30 graus se abre para esse lado, que é o lado mais curto. Aprendemos que o lado oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa é 12. Então, isso será 6. E esse lado, que é oposto ao ângulo de 60 graus, é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa. Então, isso é a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 12. Ou é apenas igual a 6, raiz quadrada de 3. Outra coisa interessante é, com certeza, o lado maior, sem ser a hipotenusa, é raiz quadrada de 3 vezes mais longo que o lado menor. Eu não quero te confundir, vai. Vamos fazer outro. Digamos que esse é 30 graus, esse é o nosso ângulo reto. Eu diria que esse lado aqui é 5. Qual é o comprimento desse lado? Bom, antes de qualquer coisa, vamos entender o que temos aqui. 5 é que lado? Então, se isso tem 30 graus, a gente sabe que isso vai ser 60 graus. 5 é oposto ao lado de 60 graus. E x é a hipotenusa, uma vez que x está contrário ao lado de 90 graus, também é o lado mais longo do triângulo retângulo. A gente sabe pela fórmula que 5 é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa, que nesse exemplo é x. Agora só calculamos o valor de x, podemos multiplicar os dois lados pelo inverso do coeficiente. Se multiplicar por 2 sobre a raiz quadrada de 3, 2 sobre a raiz quadrada de 3, pode ignorar isso. Temos 10 sobre a raiz quadrada de 3 aqui. É claro, esse 2 cancela com esse outro 2, essa raiz quadrada de 3 se anula com essa outra raiz quadrada de 3, é igual a x. Se assistiu às duas últimas apresentações, percebe que essa poderia ser a resposta correta, mas temos uma raiz quadrada de 3 no denominador, que as pessoas não gostam, porque é um número irracional. Acredito que poderíamos debater por que de poderem ser ruins. Então, vamos racionalizar esse denominador. Dizemos que x é igual a 10 sobre raiz quadrada de 3. Para racionalizar esse denominador, podemos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Porque quando multiplicamos o numerador e o denominador pela mesma coisa, é como multiplicar por 1, e o valor fração não se altera. Isso é igual a 10 raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 vezes a raiz de 3. Isso é 3. X é igual a 10 raiz quadrada de 3 sobre 3. Essa é a medida da hipotenusa desse triângulo. E é claro, se isso é 10 raiz quadrada de 3 sobre 3, essa é a hipotenusa. A gente sabe que o ângulo é de 30 graus, isso é 30 graus. Sabemos que o lado oposto ao ângulo de 30 graus é metade disso, então é 5 raiz quadrada de 3 sobre 3. De qualquer forma, acho que isso pode dar a você uma noção sobre triângulos 30, 60, 90. Acredito que pode estar pronto para tentar resolver uns problemas sobre Teorema de Pitágoras de nível 2. Divirta-se!